Você já parou para pensar por que se fala que o Brasil é o país do futuro e a gente precisa educar as pessoas? Se você ainda não sabe a resposta ou quer saber um pouquinho mais sobre por que é importante educar a nação como um todo, acompanhe esse vídeo aqui até o final. Vamos falar bastante sobre isso. Bom, a primeira questão é fundamental, que acho que todo mundo tem, talvez seja até um consenso, dentro de um país tão desigual, é que é necessário a gente ter uma população educada. Mas o que significa isso? Significa questões de cidadania, questões sociais, questões apenas de ensino médio, ensino técnico, superior? Bom, quando a gente fala aí de uma população que ela tem que ter educação como parte de um pilar econômico, significa que um país com uma massa de trabalho mais educada consegue promover mais oportunidades empreendedoras, consegue também atrair mais investimento industrial, seja interno, seja externo. Quando a gente tem uma escassez de mão de obra de qualidade, acaba que muitos negócios que poderiam ser viáveis acabam que se tornam praticamente impossíveis de ser executados. Por quê? A primeira barreira de quem faz negócio são as pessoas. Se a gente não tem pessoas capacitadas para atuar de uma maneira produtiva, dentro de um negócio, a gente não tem como empreender. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de pessoas com maior produtividade. Produtividade é um desafio da economia. Se você não sabe, a gente está falando sobre economia, que educação e economia tem tudo a ver. Por que a produtividade ela é um desafio? Quando a gente vai falar de produtividade do trabalhador, se a gente olhar grandes países, grandes economias, a gente tem produtividades 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes mais do que um trabalhador médio do Brasil. É um valor impressionante, porque um trabalhador mais bem preparado, ele consegue atrair investimentos de maior valor agregado. Enquanto a gente apenas se preocupar em commodities, sejam elas naturais, minerais, enfim, não estou dizendo que isso não é importante, a gente vai falar sobre isso, sobre essa importância na macroeconomia, principalmente brasileira, na questão das commodities e abastecimento internacional. A gente está falando também dos nossos problemas internos. A gente precisa agregar valor, porque agregando valor eu consigo comercializar um produto que tem uma cadeia de distribuição, uma cadeia logística, uma cadeia produtiva muito mais extensa. E a partir daí eu consigo empregar mais pessoas. Quando eu falo de reindustrialização do Brasil, eu preciso também ter mão de obra preparada e produtiva. Mas por quê? O que isso tem a ver com um problema econômico? Eu preciso ver que o Brasil está numa tendência de queda de renda média. O que é isso? A média do salário aí de todos os trabalhadores no Brasil está caindo. Por quê? Porque a gente tem gerado muito emprego de baixa renda. Empregos que pagam salário mínimo ou empregos que têm um pouco valor agregado para a economia. A gente tem visto aí o aumento da informalidade, o aumento muito nos serviços, tem até um déficit aí de pessoal dentro de serviços, principalmente aí de bares, restaurantes, hotéis, que tem tido esse boom aí pós-pandemia por conta desse represamento, tá? Mas a gente precisa ver que quando a gente tem uma mão de obra, um trabalhador mais bem capacitado, atraindo mais investimentos, eu consigo também ser mais competitivo lá fora. Por quê? O Brasil ele tem um principal ativo ali que é o seu mercado consumidor. Porém, a gente precisa também participar mais do mercado internacional para a gente superar crises internas. Nenhum país ele é blindado de crises econômicas. Então, quanto mais diversificada for essa economia, mais positivo é para o país. Então, se fala muito do investimento no agronegócio. Mas será que a gente só precisa investir no agronegócio? Se fala muito em retomada aí do turismo, de comer fora de casa, restauração, tudo mais. Porém, e a indústria, que é o tema principal aqui do nosso
do nosso Brasil Pode Mais hoje. Né? Como é que fica isso? Tá? Então, essa diversificação não só de setores dentro do mesmo país, mas de mercados, passa a tornar um país mais competitivo e mais blindado. Quando a gente tem uma baixa taxa de empreendedorismo, a gente acaba que tem um problema também na empregabilidade das pessoas, a gente tem um problema de desemprego, porque são as micro e pequenas empresas que empregam no Brasil. Então, para a gente já indo para uma reta final, é importante a educação porque ela vai atrair investimentos, vai atrair empregos de melhor renda, vai atrair inovação, vai atrair disrupção tecnológica. A gente hoje tem um déficit de profissionais qualificados na área de TI que é gigantesco e isso vai inibindo qualquer empreendimento dentro desse segmento. É importante ressaltar que o Brasil precisa também tomar as rédeas disso. Quando eu falo Brasil, ser uma política de Estado. Né? Não é somente você, como indivíduo, ser responsável pela sua educação. Você viu aqui, né, durante esse vídeo que a educação ela vai ser uma das forças motrizes para a economia. E a economia do Brasil é de interesse de nós todos. Então, por ser uma política de Estado que a gente está colocando, independentemente da troca de governo, pessoal, os governos vão entrar, vão sair, direita, esquerda, centro, né? Tudo isso vai passar um dia e a gente continua. As empresas continuam, né? As pessoas continuam suas vidas. E é importante que toda segunda-feira a gente tem que ir trabalhar, né? Todos os dias. Então, a educação tem que ser uma política de Estado que permita que o Brasil seja mais competitivo. Quando a gente fala em atrair investimentos, a gente está competindo com outros países no mundo. Quantas indústrias não vêm para o Brasil porque é muito mais interessante produzir, sei lá, em outro país da América do Sul, da América Central, algum país da Ásia, da África, e não vem para cá. E acaba que a gente importa esse produto, né, a um preço muito mais baixo, tá, do que seria produzido aqui. Porque o custo da produtividade aqui, ou da falta de produtividade, um desses custos do Brasil que a gente pode colocar nessa conta, é muito elevado. Em paralelo a isso, a gente sabe que existem investimentos, né, em infraestrutura, em logística, que a gente também vai abordar aí no futuro. Tá? Mas fica essa mensagem de hoje. Importante a educação como um pilar econômico, aumento da produtividade, aumento da renda do trabalhador, aumento da atração de investimentos para o Brasil, seja de capital brasileiro, seja de capital estrangeiro. Importante a gente gerar valor agregado, gerar dividendos aqui dentro e que a indústria ela consegue reinvestir dentro do próprio país. A gente não pode simplesmente remeter, né, dinheiro para fora, como grandes empresas que exploram muito as commodities, né, as empresas multinacionais, que remetem todo o lucro para fora e deixa muito pouco dentro do Brasil. A gente precisa pensar mais estrategicamente, pensar mais em se unir em volta de um projeto de nação. Né? Eu sou Luiz Carlos Zongarato, professor de Negócios e Economia, e esse foi o primeiro episódio aqui do Brasil Pode Mais. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.